Hoje nós estamos, então, na nossa 8ª aula, né? E última aula sobre as cartas do Apocalipse. Na última aula de escola bíblica, tá? É só a última aula sobre as cartas. Então, é a 8ª aula, porque a primeira aula foi uma introdução sobre o livro do Apocalipse. Então, na semana que vem, eu vou fazer uma introdução sobre escatologia, tá? Então, aí vai ser sobre escatologia. No primeiro dia, eu fiz introdução sobre o livro do Apocalipse. E aí, a partir da segunda aula, é que nós começamos a trabalhar as cartas. Né? Por isso que é a 8ª aula e a 7ª carta. Né? E hoje nós vamos fechar com a carta para a igreja de Laodiceia. Né? Laodiceia. Então, deixa eu começar já compartilhando. Vamos abrir aqui. Então, aqui está, irmãos. Deixa eu ver se eu abri certo. Deixa eu saber se está marcado. É essa mesmo, tá certinho. Então, nós vamos estudar aqui, irmãos. Olha só, né? Apocalipse, as coisas que são. Deixa eu conferir a hora. Ó, 17 e 16. Então, tivemos aí um. Né? Então, a aula começou agora, né? 17 horas e 16 minutos, tá bom? Então, Apocalipse, as coisas que são. A partir da próxima semana, a gente coloca aqui Apocalipse, as coisas que hão de ser. Né? Vai ter uma mudança aqui no tempo, hein, verbal, tá? Aqui são as que são. Na próxima semana, as coisas que hão de ser. Queridos irmãos, quem está com o microfone aberto aí, né? Deixa fechado ou cuidado aí para o som não sair aqui junto, tá bom? Ó, estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, as coisas que são. Carta à igreja em Laodiceia. Vamos começar lendo o texto? Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de dar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui está a divisão, né? Como nós temos feito, né? Destinatário, como Jesus se apresenta de 3 formas: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Um detalhe local, uma curiosidade ou uma coisa muito específica, né? Só sobre aquele lugar, é que é uma igreja chamada de Mormon, uma igreja que se dizia rica e abastada e que não tinha falta de nada. Mas Cristo a chama de pobre, miserável. Tem uma tradução que está desgraçado, né? Cego e nu. Né? O julgamento da comunidade, as coisas negativas, justamente o fato dela ser morna, é dito que estava a ponto de ser vomitada da boca do Senhor. E nesse julgamento negativo, Jesus cita aí 5 coisas negativas sobre ela. Né? Diz que ela era infeliz, miserável, pobre, cega e estava nua. Coisas positivas nenhuma, não aparece nada de positivo nessa igreja.
Você pastor dessa igreja? Meu Deus. Coisas positivas dessa igreja nenhuma. Então, advertência. Advertência tem um conselho, né, que vai justamente ao encontro da repreensão, né? Aconselho que compres ouro, as vestes brancas, colírio para que veja, repreendo e castigo a todos. Estou à porta e bato. Se ouvir e abrir, eu entrarei contigo e tu comigo, né? E a promessa ao vencedor vai se sentar no meu trono comigo, assim como eu venci, e sentei no trono do meu Pai. Agora vamos começar aqui pelo contexto histórico, né? Então, eu coloquei aqui, ó, Laodiceia autossuficiente. Não se esqueça que sempre que nós estamos falando da igreja, né, ela tem um grande reflexo com a cidade, né? A ideia é justamente essa, né? Nós estamos no mundo, não saímos do mundo, como disse Jesus. E a nossa sociedade, nós estamos inseridos nela. E muito daquilo que é da nossa sociedade reflete em nós, né? E nós temos que ter a capacidade de olhar e perceber aquilo que está em nós e não agrada a Deus, que é da nossa sociedade, a gente expurgar de nós, tirar de nós, né? Mas nós muitas vezes refletimos o meio no qual nós vivemos. Isso nós estamos vendo em várias das cartas que nós estamos lendo. Então, nós estamos vendo isso em muitas das cartas que nós lemos. Então, nós sempre tratamos a história, o contexto histórico da cidade, e nós vemos que, de modo direto ou indireto, a favor ou contra, ele acaba refletindo na vida da igreja, né? E a linguagem que é usada também é uma linguagem conhecida daquelas pessoas. Jesus fazia isso, né? Quando Jesus contava uma parábola, né, a parábola ela tinha uma ligação direta com o cotidiano das pessoas. Né? É até curioso isso. Né? Jesus, quando pregava, raramente ele fazia igual nós fazemos. Né? Está escrito lá no Salmo, capítulo 20, versículo 3. Né? Jesus, geralmente, ele começava contando parábolas. Né? E aí ele comparava. Claro que era uma outra época, aqueles camponeses não tinham bíblias na sua casa. As bíblias eram rolos. Né? Só na sinagoga era lido. Então, Jesus ele usava justamente o cotidiano das pessoas e, através desse cotidiano, Jesus tirava exemplos sobre o que é o reino de Deus e sobre o modo de vida que agrada a Deus. Então, aqui é a mesma coisa, né? A linguagem empregada, ela vai refletir duas realidades. Né? As linguagens empregadas em todas as 7 cartas. Ela reflete tanto a vida da cidade, algo que as pessoas da época conheceriam muito bem, quanto reflete passagens bíblicas diversas, né? Passagens bíblicas diversas. Só ver uma coisa aqui, eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo colocar um mute geral. Eu não sei aqui. Eu estou com um comando aqui que só dá para mutar a mim mesmo. Eu não consigo mutar os demais, né? Porque tem alguns microfones abertos. Bom, não faz mal. Consigo aqui. Então, faça o seguinte, quem está com o microfone aberto não consegue fechar, fica atento aí, porque às vezes o som sai junto, né? E pode atrapalhar um pouquinho aqui. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então, continuando aqui, irmãos. Características sobre essa cidade. Primeiro, a cidade de Laodiceia era considerada uma cidade que era um centro financeiro. A cidade de Laodiceia era possivelmente a cidade mais rica do Império Romano, ou pelo menos uma das mais ricas. Tá? Era um grande centro de bancos e das finanças, uma das mais ricas do mundo romano. Né? Então, como que vai refletir? É isso que eu estou dizendo, irmãos. Como que é ser crente? Como que é ser crente? Numa comunidade, numa favela, num lugar muito pobre, você sendo uma dessas pessoas,
de um ambiente muito pobre. Como que é ser crente numa aldeia indígena, você sendo um dos indígenas que vive lá no meio da comunidade. Como que é ser crente no meio acadêmico, você sendo um professor universitário, sendo uma pessoa com uma formação acadêmica. Como que é ser crente, né, sendo um habitante de uma cidade extremamente rica. Percebe? Então, a nossa sociedade, ela reflete o nosso modo de vida. É o que nós vamos ver aqui, né? Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o mundo nos influencia, mas nós não influenciamos o mundo. É essa aí a grande pegada que nós temos que pensar para a vida cristã. Então, Laodiceia era uma das cidades mais ricas do mundo romano. Ela era tão rica que no ano 61 ela foi destruída por um terremoto e o Império iria ajudá-la a se reconstruir. Igual acontece hoje, não é isso? Tem um desastre natural, uma cidade é destruída e vem depois a ajuda do governo para a reconstrução. Isso acontece no mundo todo, né? Países que são atingidos por terremotos, no Japão, no Chile, em outros lugares, né? Geralmente o governo depois ele vem ajudar para reconstruir. Pois bem, essa cidade ela era tão rica que ela não aceitou a ajuda do Império Romano e a própria cidade se financiou na reconstrução. Isso está descrito na história. Tem um historiador chamado Tácito, que ele disse: essa cidade é tão rica que não precisou de nenhuma ajuda do Império Romano para se reerguer, mesmo se reconstruiu de tão rica que ela era. Essa mesma cidade, ela era famosa pela indústria de tecidos. Havia um tipo de lã negra, né? Na descrição aqui que eu coloco para os irmãos, diz que é um violeta muito escuro, né? Então é aquela cor negra, meio azulada, e era famoso os tecidos produzidos com essa lã e vendia para o mundo inteiro. Todo o mundo romano, né? O Império Romano tinha terras na Europa, no norte da África e na Ásia. Tá? Então, todo o mundo romano conhecia o tecido que saía da cidade de Laodiceia. Os irmãos já estão... Quem leu com atenção a passagem bíblica já está percebendo conexões. Né? Tu dizes, sou rico. Aonde que essa igreja mora? Na cidade mais rica do Império Romano. Né? Aconselho que de mim compre vestes brancas. E essa cidade é conhecida como a indústria têxtil mais famosa daquele mundo. Produzida lá, muito famosa. Também era um centro médico de grande importância. A cidade de Laodiceia, né? Lá não tinha o Deus da cura, como nós vimos que tinha em outra cidade, né? Mas lá eles conseguiam produzir um tipo de colírio do Império Romano. Era uma cidade especialista em tratar problemas de visão, de curar pessoas com problema de visão. Para aquela cidade. Tu és cego. Aconselho que compre colírio. Né? Percebem as questões que estão acontecendo aí? Aquela cidade, então, ela era conhecida também pelo seu orgulho, ela era muito orgulhosa, porque ela tinha muita riqueza, é um centro financeiro, havia bancos, negociações. Na advertência fala que você é cego. Uma produção de tecido muito famosa, e ela tinha um tratamento para olhos e também ouvido, né? Diz ali o texto que eu coloquei para os irmãos, mas principalmente um colírio. Ela era muito famosa. Então havia um orgulho muito grande dos laodicenses, né, dos habitantes de Laodiceia, pela sua cidade. Vamos dizer que é um orgulho talvez equiparado com países europeus, ou hoje o país mais orgulhoso do mundo talvez seja os Estados Unidos, né? Então nós conhecemos, aí se vocês pesquisarem, como muitos, não todos evidentemente, né, mas nós temos muitos discursos de estadunidenses e europeus que soam com uma arrogância enorme, né? Como se eles fossem os mais ricos, mais importantes, aqueles que determinam a história do mundo, né? Olhassem para o latino, para o africano, para o asiático como alguém menor, como alguém necessitado, como alguém sem desenvolvimento.
Então, hoje nós talvez teríamos uma comparação mais ou menos como essa, né? Existe na história dos Estados Unidos, inclusive, uma ideia que é chamada de destino manifesto, que é uma ideia que os Estados Unidos carrega desde o século XIX, de que eles estão imbuídos de um destino dado por Deus deles levarem a civilização para o mundo, o que provoca um grande orgulho e desprezo contra outras sociedades. Então, Laodiceia era mais ou menos assim. Ela era muito orgulhosa pelo o que ela tinha, por aquilo que ela tinha. E esse orgulho refletia na igreja. De novo assim. Como que você tirou? Refletia na igreja. Eu quero que os irmãos pensem como que seria uma pessoa que é de um centro financeiro muito rico, que tem todos os motivos para se orgulhar, por ser um centro médico, financeiro, industrial, e essa pessoa se converte, chega na igreja, como que ela vai olhar, né? Como que ela vai abandonar esse orgulho, como que ela vai se olhar diante de Deus, percebe? É mais ou menos essa a ideia, a conexão. Eu coloquei aqui uma outra observação, que a cidade de Laodiceia era uma das regiões que tinha uma das maiores populações judaicas fora de Israel, tá? A população judia era muito grande em Laodiceia, inclusive tem uma questão até envolvendo a riqueza. Antes de Cristo, tá? No ano 62 antes de Cristo, os judeus de Laodiceia mandaram uma ajuda, que era um tipo de imposto que eles pagavam para o templo, e esse valor foi tão alto que o governador de Laodiceia, ele proibiu a ida da oferta. O dinheiro era tão grande, o valor era tão alto que o governo confiscou, porque o valor era extremamente alto. Isso só uma oferta, hein? Só uma oferta que os judeus, uma parcela da sociedade, estava destinando ao Templo de Jerusalém. Então, era uma cidade extremamente rica. E uma outra curiosidade é que a cidade de Laodiceia, ela era abastecida com águas que vinha da cidade de Heliópolis, a 6 quilômetros de distância. E qual que é a curiosidade? Em Heliópolis havia termas, então em Heliópolis a água era quente, havia termas, água quente. Só que depois que a água percorria 6 quilômetros, ela chegava em Laodiceia morna. E essa água saía de lugares que ela passava, ela entrava em contato com carbonato de cálcio. E o que acontecia? A água ficava com gosto meio salubre, né? E essa água meio salubre e morna, se você não esfriasse ela, não desse uma gelada nela, vamos dizer assim, você sentia ânsia de vômito. E o que Jesus diz para essa igreja? Tu és morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Né? Então, todas essas questões, vamos pensar aqui de novo, olha, centro financeiro, cidade mais rica, uma das mais ricas do Império Romano, centro da indústria têxtil, produção de tecido, centro médico, produção de colírio, uma grande população judaica, e águas mornas que chegavam nessa cidade. Todas essas 4 características aparecem, de alguma forma, nessa carta. Né? Jesus se apresenta. Vamos ver como Jesus se apresenta. Queridos, não se esqueçam disso, né? Jesus, ele é extremamente maravilhoso, né? E como ele vai se apresentar para você? Jesus, ele tem todas as respostas para aquilo que nós precisamos. Em cada momento da sua vida, Deus vai se apresentar de acordo com aquilo que você precisa, né? Às vezes você nem percebe o que você precisa. Essa igreja não sabia o que ela precisava. Tu és cega, né? Mas Jesus se apresentou do jeito que ela precisava. Então, nós temos hoje, né, várias situações na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Pessoas passando por luto, pessoas passando por desemprego, pessoas passando por oportunidades, pessoas passando por problemas familiares, pessoas passando pelas mais diferentes situações, por momentos felizes, por momentos de tribulação. Mas para cada situação da nossa vida, o Senhor Jesus, ele pode se revelar da forma que nós precisamos, né? Por isso que nós não precisamos correr para nenhuma outra fonte de esperança e de expectativa. Em Cristo Jesus, nós temos as respostas para a nossa existência,
para os nossos anseios e necessidades. Mas vamos olhar aqui como Jesus se apresenta para essa igreja, tá? Primeiro, ele se apresenta como o Amém, né? Estas coisas diz o Amém. Deixa eu colocar o artigo aqui, olha. Temos um artigo definido, né? Vocês já louvaram o Amém, né? Não é diferente? Hoje, alguém vai louvar? A irmã Ruth, aquele dia que teve o grupo lá antigo, né, que os irmãos se reuniram para louvar. Olha, nós estamos quase fazendo um ano, né? Da festa de aniversário da igreja. Olha como o tempo passa, né? Já faz quase um ano, né, que nós tivemos tantos cultos bonitos, né? Relembrando a década de 60, década de 70, década de 80. Foi maravilhoso, está aqui no coração, né? E nós tivemos... Já pensou alguém se apresentar? Hoje eu vou louvar o Amém. Ninguém fala isso, né? Vou louvar o Amém. Jesus aparece aqui como o Amém. Olha que diferente. Jesus é o Amém, né? Isto diz o Amém. O que significa isso? A origem está no hebraico. Só que nós não sabemos, porque a nossa tradução já está em português. A palavra Amém, ela tem um significado. É uma palavra hebraica com um significado, que significa assim seja. Assim seja. Só que geralmente a Bíblia não traduz, né? Ou a gente acha que não traduz, irmãos. Muitas vezes está traduzido e você não sabia, né? E nem eu percebo às vezes, nem você percebe. Algumas vezes está traduzido, outras vezes não está traduzido, né? É igual a palavra aleluia, né? Aleluia, que é louvai a Yahvé, né? Às vezes está traduzido, às vezes não está traduzido. Como assim, né? Então, da onde que vem essa palavra Amém? Então, em Isaías, olha só, Isaías capítulo 65, versículo 16, está escrito assim na nossa tradução em português, tá bom? Isaías 65, 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos teus olhos. O texto em hebraico está escrito no lugar da palavra verdade, está escrito Amém. Só que na nossa tradução já está como verdade. Então, o texto de Isaías 65, 16, Deus, o Deus judaico, o Deus Yahvé, o Deus Pai, é chamado o Deus Amém. Deus é chamado de Amém em Isaías. Só que a nossa tradução está Deus da verdade e nós não conseguimos, às vezes, fazer a conexão. Então, quando Jesus se apresenta aqui na carta a Laodiceia, dizendo isto diz o Amém, Jesus está mostrando que ele é Deus. Jesus é divino. Jesus não é apenas o homem de Nazaré que viveu há cerca de 2000 anos atrás, morreu e tudo acabou. Jesus é o mesmo Deus de Isaías que aparece sendo chamado de Amém. E o que significa essa palavra Amém? O Amém comunica a ideia daquilo que é verdadeiro, solidamente estabelecido e fidedigno. Então, quando nós dizemos que a palavra Amém significa assim seja, esse assim seja isto é verdade, isto é verdadeiro, isto é sólido. É muito mais do que um desejo. Às vezes nós imaginamos como um desejo, né? Ai, Senhor, que assim seja, né? Mas, na verdade, o Amém, ele significa aquilo que é sólido e verdadeiro. Ele vai aparecer em doxologias, que são fórmulas de louvor, desde o Antigo Testamento, né? E nós usamos, é uma das poucas palavras hebraicas que nós usamos e às vezes nem sabemos, né? Que ela é colocada no nosso dicionário em português, mas é uma palavra de origem hebraica, né? Então, lá em Crônicas, nos Salmos e no Novo Testamento, mesmo sendo escrito em grego, preserva a palavra Amém. Em Romanos, muitas vezes, Paulo vai dizer, bendito seja o Senhor, Amém. Então, assim é, ele é isso, né? Então, qual que é a ideia, né? Precedido pelo artigo definido, que é o Amém, não é só Amém. Só Amém é assim seja, mas ele é o Amém, né?
veio a ser personificado. Então, essa expressão, ela vira uma pessoa, a pessoa de Jesus. O Amém veio a ser personificado no texto hebraico como o Deus do Amém, lá em Isaías 65, e nós temos aqui a expressão sendo aplicada para Jesus. E Jesus usou muito essa palavra Amém e nós nem percebemos. Os irmãos devem se lembrar, com frequência, Jesus falando assim, ó, em verdade vos digo. Lembraram disso? Jesus fala para Nicodemos, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Existem várias vezes Jesus falando assim, ó, na verdade te digo. Em João sempre aparece o duplo, na verdade. Nos outros evangelhos, às vezes aparece sozinho, na verdade. Pois bem, sabe como está escrito em hebraico? Amém. A palavra na verdade te digo, no seu texto original está escrito amém. Um exemplo aqui, olha, Marcos 14, 9. Jesus diz assim, ó, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. É aquela passagem daquela mulher que derrama o perfume sobre Jesus, né? E aí Judas e outros discípulos criticam a mulher pelo que fez. E aí Jesus interrompe e disse, basta. O que pôde ela fez, me preparando para a sepultura. Aí Jesus diz, em verdade vos digo. Se a gente lesse o texto grego, né, o texto na sua forma original, está preservado o hebraico. Amém, eu vos digo. Tá? Então Jesus, olha, existe cerca de 101 vezes Jesus falando amém. Só que todas estão traduzidas com a palavra verdade. No Evangelho Sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, aparece 51 vezes Jesus falando amém, e em João 50 vezes. É muitas vezes, né? Então, quando Jesus aparece sendo chamado de o Amém, pode ser uma referência à sua forma de falar no seu ministério terreno, né? E quando ele aparece pela a segunda forma de expressão, aqui no Apocalipse, é a testemunha fiel e verdadeira, que é a mesma coisa do amém. O amém significa aquilo que é verdadeiro. Por isso que é traduzido na verdade vos digo. Então, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus, além de ser a verdade, o amém, aquilo que é sólido, né? Aquilo que é a verdade sólida em Deus, ele também é testemunha fiel e verdadeira. Tem um teólogo que ele elencou aqui 3 características para uma boa testemunha. Uma testemunha, ela deve responder a 3 condições. Jesus é chamado de testemunha. Não sei se os irmãos recordam da nossa primeira aula, que eu disse que o livro do Apocalipse é o livro da testemunha. João é testemunha. E a palavra testemunha significa Marte. Jesus já apareceu aqui como Marte, aquele que foi morto, né? Mas reviveu. Aquilo é chamado de a testemunha fiel e verdadeira. Lembra como Jesus chama Antipas, aquele que morreu? Minha fiel testemunha. E aqui Jesus, quem ele é? A testemunha fiel. Uma testemunha verdadeira, né? Uma boa testemunha, ela precisa ter visto com seus próprios olhos, é uma testemunha ocular. Essa é uma boa testemunha. Ele viu, ele testifica porque ele viu. Uma testemunha, ela tem que ser honesta, né? Além de ver, ela tem que saber falar com honestidade o que ela viu, sem ser injusta, sem ser parcial, mas ela tem que ser justa, tem que ser totalmente honesta, tem que ter exatidão. E uma testemunha, ela tem que dar a impressão correta para quem vai ouvir o que ela vai testificar sobre aquilo que ela viu, né? Alguém pode ter visto alguma coisa, mas não saber comunicar o que viu. Jesus, ele é a testemunha fiel porque ele vê, tudo ele sabe. Todas as cartas do Apocalipse, ele se apresenta dizendo, eu conheço as tuas obras. Jesus é testemunha. Ele conhece a sua igreja. Ele é aquele que testifica do que ele vê. Ele é honesto e exato. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E Jesus aparece também como o princípio da criação de Deus. Aqui nós temos uma questão teológica muito importante, né?
quando fala princípio da criação de Deus, nós temos que tomar cuidado com uma heresia. Alguns mestres heréticos, desde a época dos pais da igreja, que são os primeiros bispos, tá? Até recentemente, como testemunhas de Jeová, né? Usam esse texto para dizer que Jesus não é Deus, para dizer que Jesus é uma criatura. Porque quando diz que Jesus é o princípio da criação de Deus, o que alguns heréticos entendem é que Jesus ele é importante, mas ele é só uma criatura, como se ele fosse o primeiro ser criado. Isso disse Ário, que foi um bispo da igreja, mas que a sua teologia foi condenada. Isso diz as testemunhas de Jeová também. Eles dizem que Jesus ele é maior do que os homens, mas menor do que Deus. Que Jesus é o primeiro que Deus criou. E é um ser poderoso, como se fosse um anjo mais elevado, né? Porque entendem equivocadamente esse texto, quando diz que Jesus é o princípio da criação. Esse texto ele é iluminado pelo texto de Colossenses. Em Colossenses está escrito exatamente sobre isso, que Jesus é o princípio da criação. Mas como assim ele é o princípio da criação, né? Então vamos olhar aqui, né? O terceiro item na descrição é o princípio da criação de Deus. Então Jesus é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação. Então o que significa isso, né? Em Colossenses, em que ele, Jesus, é designado primogênito de toda a criação, é mencionado logo em seguida, porque nele foram criadas todas as coisas, e ele é antes de todas as coisas. Então preste atenção na linguagem de Paulo em Colossenses. Jesus é o primogênito. Primogênito é o quê? É o filho mais velho, né? Aí aqui está a pegada dos testemunhos de Jeová, que entende que Jesus é o primeiro que Deus criou. Só que a palavra primogênito aqui de toda a criação não significa que Jesus é uma criatura, mas que Jesus é aquele que principia, é aquele que dá origem à criação. Isso está de acordo com o próprio texto de Colossenses, porque o próprio texto de Colossenses vai dizer que Jesus, ele é o meio por qual tudo foi criado, e ele é antes de tudo. Ele não é antes de coisas, ele é antes de tudo. Tudo que existe veio depois de Jesus. Então, ele é eterno. Por isso que João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio ele era. Ou seja, no princípio é começo. No princípio ele já era, ele já existia. Quando tudo começa, ele já existe. A ideia de princípio da criação, à luz de João capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 2, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, não é que ele é um ser criado, mas que ele principia as coisas que Deus fez. Ele é o meio por qual Deus tudo fez, né? Está escrito em João que tudo que existe foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Mas existe ainda uma outra interpretação muito positiva sobre isso. Porque em Colossenses diz que ele é o primogênito de entre os mortos. O que significa isso? A criação que nós vivemos hoje é uma criação manchada e maculada pelo pecado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele é o único que ressuscitou na expectativa da ressurreição eterna. As outras pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia morreram novamente, tanto no Antigo Testamento por Elias e por Eliseu, quanto os que Jesus ressuscitou, como Lázaro, o filho da viúva de Naim, né? A filha de Jairo. Pedro ressuscitou também uma mulher. Paulo também teve um homem que caiu da janela, um adolescente, Paulo o abraçou e ele ressuscitou. Todas essas pessoas morreram de novo. Quando Paulo escreve que Jesus é o primogênito de entre os mortos, ele está dizendo que Jesus é o primeiro que ressuscitou para não morrer mais.
ou seja, ele é o primogênito da nova criação ou da criação restaurada. Um dia nós vamos experimentar o poder da ressurreição que Jesus experimentou. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer, a menos que Cristo volte antes da nossa morte. Mas todos que em Cristo morrem, em Cristo ressuscitarão, com corpos que serão transformados. Então a ideia também é que Jesus é aquele que principia também a nova realidade. A nova realidade de um corpo que estará transformado. Então a ideia aqui é que Jesus ele é aquele único a quem se deve louvor e glória, porque ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o autor da criação divina. Né? E esse texto, se a gente fosse aprofundar essa discussão teológica, né, na verdade isso é capítulo de livro de teologia, tá? Essa questão que eu estou tratando agora. Mas um fato interessante, como Colossenses dá luz para esse livro do Apocalipse, não sei se os irmãos sabem, mas Paulo pediu para a carta de Colossenses ser lido em Laodiceia. É claro que aqui nós estamos cerca de 30 anos depois. Mas olha o que está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Paulo escreveu em Colossenses 4,16. E uma vez lida esta epístola, qual? A de Colossenses, perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Infelizmente, nós não temos a carta que Paulo mandou para Laodiceia. Em Colossenses, Paulo disse que mandou uma carta para a igreja de Laodiceia. Essa nós não temos, ela se perdeu. Mas a carta para Colossenses, Paulo falou, depois que vocês lerem a minha carta aí, leva para Laodiceia para eles lerem as mesmas informações. Então, quando Jesus aparece dizendo, eu sou o princípio da criação, está conectado com um texto que a igreja de Laodiceia também recebeu de Paulo. O julgamento da comunidade, coisas positivas, nenhuma. Meu Deus do céu, né? Já pensou, irmãos? Jesus mandar uma carta para a nossa igreja. Jesus manda a carta para 7 igrejas aqui no Tatuapé. Já pensou, irmãos? E a nossa carta não tem nenhum elogio, nenhum pequenininho assim, né? Só tem chamada de atenção. Então, a igreja de Laodiceia não tem nada positivo na descrição. Só vamos ter as coisas negativas, né? Mas nem por isso deixou de ser uma igreja amada pelo Senhor, como nós vamos entender mais adiante. As coisas negativas dessa igreja, né? Agora vamos ampliar lá a nossa introdução sobre a parte histórica dessa igreja. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Gente, olha, Jesus falando isso para a igreja, né? Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Olha a expressão que Jesus usa. É uma expressão terrivelmente, aparentemente ofensiva, né? Jesus falou, olha, você me causa náuseas. Jesus está falando para aquela igreja, eu estou a ponto de te vomitar da minha presença. Pois dizes, você me causa tantas náuseas porque você diz que é rico e abastado, que não sente falta de nada. E nem sabes. Eu vou colocar mais à frente, mas eu já quero reforçar agora. Eu acho que esse daqui talvez seja o principal problema dessa igreja. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus diz que está a ponto de vomitar, pois. Esse pois é um motivo, né? O que Jesus não suporta é isso, irmãos. O problema não é o nosso pecado. Pecado todos nós temos. A nossa natureza, nós temos uma luta constante diária, né? Como tenho dito aqui em aulas anteriores. Nenhum de nós é santo. Estamos em processo de santificação. Mas sabe qual é o problema?
é você não perceber que você é pecador e você se achar o máximo e dizer: eu não tenho falta de nada, eu não preciso de mais nada, eu não dependo de Deus para nada. Então, o nojo que aquela igreja causava a Jesus era o nojo da indiferença que eles tinham em relação à sua realidade espiritual. Eles achavam que eles eram o máximo e não reconheciam as suas falhas e pecados, né? Pois dizes, e você nem sabe, você se olha de um jeito e nem consegue perceber a sua realidade. Bom, vamos analisar aqui por parte. Primeiro vamos analisar o versículo 15, né? Conheça as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Eu sempre tive problema com esse versículo, que eu achava assim, mas como assim? Acho que ser morno é melhor do que frio, né? Que pelo menos não amornada, né? Mas não, irmãos, né? O frio, imagina alguém que luta contra o evangelho, alguém que não conhece o evangelho, ele é frio. Então esse tem a chance de, recebendo o evangelho, acender-lhe a chama do entusiasmo. E aquele que é quente, aquele que tem um fervor. Agora o morno é aquele que está indiferente. Ele experimentou o evangelho, mas para ele não tem vida. Então essa é a situação que aparece aqui. Uma coisa muito triste é porque na igreja de Tiatira, olha, eu vou colocar aqui, destacar em azul, em Tiatira está escrito assim, ó, os demais. Lá em Tiatira, né, foi condenado os pecados de Tiatira e falou, mas os demais entre vocês que não se contaminaram, da ideia que em Tiatira havia um pecado muito grande na igreja, mas havia os demais. Então, em Tiatira havia muitos problemas, mas havia um grupo ali de pessoas que não se contaminou. Na igreja de Sardes, nós temos umas poucas pessoas, é dito assim, né? Mas entre vocês existe umas poucas pessoas que não se contaminaram. Mas aqui em Filadélfia não existe nem poucas pessoas. Não existe um chamado assim, olha, vocês estão mornos, mas tem um grupo aí que está aceso, né? Nem isso existe. Então, uma igreja que ela é toda morna. Conheça as tuas obras. Então, Jesus é aquele que sabe, ele é o amém. Ele é a testemunha, ele sabe. Ele sabe verdadeiramente as nossas obras, né? A água fervente ou fria, ela tem utilidade. A ideia é essa. A ideia é que o morno é aquele meio termo. Ainda não tem utilidade. Aqui nós temos a ideia também do que você bebe, tá? A ideia é mais ou menos assim. Você já tomou refrigerante quente? Né? Sabe, você compra refrigerante, né? No domingo, você pede, as irmãs, né? Pede para o esposo ir lá no mercado buscar aquela Coca-Cola e ele não pega da geladeira e traz aquela Coca-Cola quente na hora do almoço. O que você faz com o irmão? Vai orar por ele, né? Irmãos, a bebida quente, morna, né? Ou você bebe, ou aquele café quente, gostoso, né? Ou aquele refrigerante gelado, mas morno não dá. Né? Por que a ideia aqui é do líquido? Porque ele fala que vai vomitar da boca. Jesus é aquele que prova. A igreja, ou as obras de Laodiceia, principalmente a igreja, está sendo comparado com um líquido. Qual que é a metáfora aqui? Vomitar-te-ei da minha boca. Você está na minha boca. Jesus está comparando a igreja com um líquido, com a água. Água morna e salubre. Apesar dele não usar a expressão aí, mas a igreja, a cidade de Laodiceia, como eu disse, ela recebia de fato água morna. As águas que abasteciam a cidade, elas saíam de Heliópolis, saía quente e chegava morna, e no caminho, né, ela tinha contato com elementos que deixavam ela salubre. Então lá ela tinha que passar por algum outro processo para se tornar palatável. Né? Mas se você bebesse do jeito que ela chegava, você sentia vontade de vomitar.
Então a ideia aqui é que Jesus prova, experimenta cada crente da igreja de Laodiceia e fala: vocês estão me dando vontade de vomitar da minha boca. Então ela o repugna, é repugnante, né? É aquele negócio que você põe na boca e você fala: olha, você já teve essa experiência? Você vai comer alguma coisa e fala: na hora que eu pus na boca, meu estômago virou. Irmãos, já pensou Jesus falar isso para a igreja? Na hora que eu experimentei vocês, experimentei Tiatira, Sardes, Esmirna, mas quando eu experimentei vocês, olha, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E isso aqui é interessante porque o juízo está em Cristo. O único que experimenta a sua igreja verdadeiramente é o Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos deve ser para o Senhor Jesus e é Ele quem experimenta. É Ele quem experimenta. Toda a mornidão que aquela igreja tinha feria Jesus. É claro que a nossa mornidão, ela fere o próximo, mas o ferir o próximo fere Jesus. É o que está em Mateus capítulo 25. Na parábola do grande julgamento, Jesus ele vai dizer que o que a gente faz para o outro, a gente faz para ele. Lembra que Jesus disse? Eu tive fome e me desse de comer, eu tive sede e me desse de beber, eu estava preso e me visitaste. Aí eles falam para Jesus: quando nós fizemos isso? Todas as vezes que fizeste a um dos mais pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E quando Jesus condena, ele diz: afastai-vos de mim, porque eu tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, eu precisava de ajuda e não me ajudaste. E aí eles vão falar: quando que nós te vimos assim e não te socorremos? E Jesus vai falar: sempre que o deixasse de fazer a um dos mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Então, tudo aquilo que nós fazemos para o próximo, na obra de Deus, na igreja, no trabalho, na família, é como se a gente estivesse levando para Jesus experimentar. Né? E aqui nós temos Jesus experimentando e sentindo náusea pelo que ele experimenta daquela igreja. É curioso que a impressão que nós temos aqui é que o próprio Satanás percebeu a situação daquela igreja e deixou ela em paz. Né? Alguém já disse que o diabo se levanta contra aqueles que o perturbam. Né? Que a perseguição maligna se levanta contra aqueles que perturbam Satanás. Mas uma igreja indiferente para Satanás, Satanás deixa ela também quieta, vamos dizer assim. Né? Já escreveu C.S. Lewis em um dos seus livros, né? Carta para o Aprendiz do Diabo. Né? Tem um livro do C.S. Lewis sobre isso também. A ideia aqui é que a primeira geração de Laodiceia foi fervorosa em suas obras, mas essa geração era indiferente. A ideia da mornidão é a ideia da indiferença. Agora nós temos uma coisa muito curiosa aqui. Né? Esses cristãos, eles são nominais. O que é um cristão morno, irmãos? É um cristão nominal. Nós temos muito isso no meio católico. Né? No meio católico é cristão, né? Aí você pergunta para um católico: você vai, aí ele fala: eu sou batizado, mas você vai na igreja? Não. Né? Lê a Bíblia? Não. Né? Só vai na igreja quando tem missa ou casamento, né? Missa de sétimo dia, porque alguém da família morreu, ou casamento. Então ele vai na igreja uma vez a cada 2 anos e por aí vai. Eu tive um sentimento muito negativo em uma das batistas que eu conheci. Uma vez eu perguntei para um pastor batista, eu perguntei para ele quantas pessoas tinha na igreja, né? Membros. Ele falou: a nossa igreja tem cerca de 900 membros, mas que frequenta a igreja uns 300. Ele falou: lá no hall de membros tem um monte de nome, mas tem pessoas que aparecem na igreja uma vez por mês, já tem 6 meses que não volta na igreja, mas está lá com o nome de membro. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos nominais. Crente nominal é aquele crente só de nome, ele é morno. Se você pergunta, ele diz que é crente. Mas em sua vida não existe nenhum fervor. Não lê a Bíblia, não ora, não fala de Jesus para as pessoas, não tem desejo, não tem vontade alguma
de fazer algo para Deus. Não tem nenhuma diferença entre ele e alguém que não é cristão, né? Então nós temos que tomar cuidado para não cairmos nesse tipo de vida espiritual vazia, né? Vazia, oca, sem vida alguma, né? É morno, morno. Não é o nosso caso aqui, né, irmãos? Todos vocês que estão aqui porque têm desejo de aprender mais sobre Deus, né? Mas nós temos, infelizmente, uma grande situação assim. É dito que as igrejas da Europa vivem uma realidade assim. Muitas pessoas na Europa são cristãs, mas não vão na igreja, igrejas evangélicas mesmo, tá? Mas não vão à igreja, igrejas vazias. Muitas igrejas na Europa se transformaram em museus, locais de visitação, são igrejas de 200, 300 anos, mas que não vai ninguém no culto, né? E o Brasil, nós temos pessoas que vão na igreja muitas vezes, mas que não expressam nenhuma vida, né? Nós temos que ter vida. O nosso evangelho, nossa prática tem que ser fervorosa, tem que ter vida. Pois dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então, tem pessoas que às vezes não leem a Bíblia, não oram, não participam de nenhum grupo de oração, de estudo bíblico, porque ele acha que não precisa, né? Eu não preciso, né? Eu já estou bem com Deus, né? E quando Jesus voltar eu subo, se eu morrer eu vou para o céu. A pessoa não tem nenhuma... Eu estou rico, estou abastado, não preciso. Ler a Bíblia, não preciso. Vamos orar, não preciso, né? Vamos fazer uma vigília, não preciso. Estou rico. Ele não diz com essas palavras, mas a vida dele mostra como alguém que espiritualmente se sente rico e não precisa de nada. Você mostra que você precisa de Deus por aquilo que você faz. Quando você lê a Bíblia, ora, busca, participa de grupos de estudo, de oração, você está mostrando a sua necessidade. A sua prática de não se voltar para essas coisas é uma prática de alguém que diz, eu estou abastado e não preciso disso. E aqui nós temos um autorretrato. Eu quero perguntar o seu autorretrato. Como que você se vê diante de Deus? Como que a nossa igreja se vê diante de Deus? Autorretrato. Como que você se pinta diante de Deus? Deus, olha, eu sou assim. Vocês se lembram da parábola que Jesus contou sobre a oração do fariseu e do publicano? Lá nós temos um autorretrato diante de Deus. O fariseu te dou, porque eu não sou pecador, né? Pago o dízimo de tudo, né? Não sou como esse publicano, coitado dele, ele é tão pecador, né? Então ele se descreveu na oração. E o publicano se descreveu como? Bateu a mão no peito, nem olhava para o alto e dizia a Deus, tem compaixão de mim que eu sou pecador. Então como que nós nos vemos diante de Deus? Aquela igreja se via assim, pois dizes. O que ela dizia de si mesma? Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E aí Jesus dá o retrato dele. Agora, como que Jesus olhava para aquela igreja? E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Como eu disse, a palavra nem sabes é o mais difícil aqui, né? Porque é a autopercepção, né? E nós temos que tomar cuidado com isso. Todos nós, né? Porque nós temos que nos perceber, nós temos que encontrar o que nós precisamos melhorar diante de Deus. Nós temos que buscar em oração, em Deus, sermos pessoas melhores. Mas às vezes nós achamos que já não precisamos de mais nada. E nem sabes, né? Nós temos que nos autoconhecer. Eu coloquei algumas passagens bíblicas aqui, mas eu vou pulá-las para a gente poder avançar, né? O chamado ao arrependimento, né? Aqui Jesus começa a dar conselho, aconselho-te. Olha como Jesus é educado, irmãos, né? Quem que é o pastor da igreja? É Jesus, né? O sumo pastor, o grande pastor. Nós temos os bispos, os pastores, mas o pastor dos pastores é Jesus. Geralmente, se eu sou o pastor, eu já chego dando ordem, né? Igual parece que eu estou fazendo aqui, vocês têm que orar, tem que vir na escola bíblica, né? Tem que fazer isso e aquilo, né? Jesus é tão educado que ele só aconselha. Eu te aconselho. Eu te aconselho. Aconselho-te. Que de mim. Aqui vai estar a grande ênfase, irmãos. É nós percebermos como somos pequenos.
e como tudo que nós construímos é frágil. Porque aquela igreja dizia que era rica, mas Jesus diz: compre de mim o verdadeiro ouro. Aquela cidade tinha as melhores roupas, mas compre de mim as vestes brancas. Aquela cidade produziu colírio, mas compres de mim, adquire de mim colírio para que veja. Então, esse de mim é a expressão mais importante dessa frase. Aconselho que de mim, ou seja, busque em Jesus suprir aquilo que a sua existência precisa. Primeiro ele fala do ouro, né? Compre de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Jesus quer mostrar que a verdadeira riqueza se encontra nele. Esse é um problema de igrejas ricas, de comunidades ricas, né? O evangelho ele veio para todos. O evangelho ele precisa chegar em todos os lugares, né? Eu li a biografia do Billy Graham no ano passado e ele diz de uma igreja em Hollywood, uma igreja só de ricos, mas que buscava a Deus em verdade. Ele fala de atores que se converteram e montaram grupos de oração para buscar a Deus. Então, nós temos igrejas pelo mundo todo e ela deve entrar em todo lugar. Mas um dos problemas de igrejas muito prósperas e ricas é que, às vezes, ela acaba achando que a sua riqueza é sinal da aprovação de Deus, da sua prosperidade espiritual. E ela acaba achando que não necessita mais melhorar a sua vida diante de Deus. E aqui ele está dizendo para uma igreja rica: eu aconselho-te que de mim compre o ouro refinado no fogo. O que é isso? O ouro, né? Como que você vai saber o verdadeiro ouro do ouro, o ouro de tolo, né? O ouro falso? Era preciso passar pelo fogo. Se queimar, não é ouro, né? Se for ouro de verdade, sai as impurezas e fica o metal precioso. O que Jesus quer mostrar é que as riquezas deste mundo não são as verdadeiras riquezas. Nós podemos ter, sim, as riquezas deste mundo, mas sem desprezar as verdadeiras riquezas que se encontram em Cristo Jesus. Se tudo que a gente tem para enfrentar os problemas nessa vida se reduz às nossas conquistas materiais, como nós somos descritos aqui em Laodiceia: pobre, miserável, cego e nu. Porque nós não estamos percebendo que as riquezas desta vida, elas são passageiras, né? O ladrão rouba e a ferrugem corrói. Mas a verdadeira riqueza, ninguém pode tirar de nós. Então é isso que ele aconselha para essa igreja. A ideia de comprar não é que você compra as riquezas espirituais. É uma linguagem metafórica que lembra, mais uma vez, o Antigo Testamento. Isaías capítulo 55, versículo 1, está escrito: quem tem sede, venha e compre sem dinheiro. Compra sem dinheiro, né? Qual que é a ideia lá de Isaías 55, 1? É que aquilo que Deus tem para oferecer é tão maravilhoso que não existe dinheiro no mundo que possa pagá-lo. Jesus comparou o reino de Deus com um tesouro escondido, que alguém compra, né? Mas não é que você compra o reino de Deus. Ele estava querendo mostrar que é algo tão maravilhoso, que é tão precioso, que é de um valor tão absurdo, que você tem que comprar, mas você compra de graça. Vinde comprar sem dinheiro, diz Isaías 55. É somente pela graça e compaixão de Jesus que nós adquirimos as verdadeiras riquezas. Pedro vai escrever que a nossa fé é como ouro provado no fogo, né? Coloquei lá 1 Pedro 1,7. Compre de mim também roupas brancas, né? Para que não manifeste a tua vergonha. Bom, aquela igreja, ela era vista como uma igreja nua. A ideia da nudez é a ideia da vergonha. A ideia da vergonha. No Antigo Testamento, a nudez era o sinal de um grande vexame, de grande humilhação. Tem um rei que prendeu os servos de Davi e cortou a barba deles pela metade e rasgou a roupa deles pela metade. E isso foi um sinal de grande humilhação. Eu coloquei aqui as referências, tá? Tem várias referências do Antigo Testamento
que o povo de Deus seria envergonhado e levado cativo nu. A ideia da nudez é a ideia da vergonha. A ideia da vergonha. Né? Diante de Deus, aquela igreja estava nua. Diante de Deus, aquela igreja estava envergonhada. Porque Deus a tudo vê. Deus conhece o nosso coração. Eu coloquei a referência lá de Samuel, que Deus disse para Samuel: eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o interior. Né? Eu coloquei também a referência quando Jesus diz dos fariseus: aquilo que é elevado aos homens, na verdade, é pequeno diante de Deus. Então, o olhar de Deus é diferente. Nada foge do olhar de Jesus. Por isso que ele diz com toda certeza: eu sou o Amém e eu conheço. Né? Então, ele está convidando aquela igreja, que diante de Deus era como uma igreja nua. A igreja deveria ter vergonha daquilo que ela era. É mais ou menos como um pai repreendendo o filho, dizendo: você não tem vergonha daquilo que você faz? Você não tem vergonha daquilo que você fez? Mas Jesus apresenta uma solução. Não precisa você ficar humilhado. Compre de mim, adquire de mim as roupas brancas que pode tirar a sua vergonha. Adquire de mim perdão, renovação, reconciliação, fervor e transformação, que são as roupas brancas. Sobre as roupas brancas, né, nós já falamos lá em Sardes, é a veste da vitória e da pureza. E compre colírios para que veja. Talvez esse seja o mais importante. Irmãos, a cura tem que começar aqui. Mas não é a visão material, né, ou física, mas é a visão espiritual. Aquela igreja só poderia corrigir a sua pobreza espiritual se ela se visse como ela é. O que as pessoas precisam é se ver, se enxergar. Paulo, o que Paulo era, irmãos? Paulo achava que fazia a vontade de Deus, indo de sinagoga em sinagoga, arrastando as pessoas, levando para morrer, torturando. Não era isso que ele achava? Ele se achava o máximo, até que ele caiu diante da grande luz, e ele fica cego. Ele volta a enxergar. A cura de Paulo, ela não é só física, mas ela é uma própria metáfora do que Paulo era. Ele era cego, achando que fazia a vontade de Deus. Até que ele conseguiu se ver pecador. E ele percebeu que só em Jesus ele encontraria a transformação. Então, compre de mim colírio. Muitas igrejas, muitos crentes, talvez eu, talvez você, nós precisamos desse colírio. A gente precisa ver a nossa vida. Como está a nossa vida diante de Deus? O nosso coração arrogante, às vezes acha que está tudo muito bom, né? Não, a minha vida está muito boa com Deus. Ó, eu e Jesus, né? Estamos aqui, ó, né? É unha e carne, né? Eu e Jesus estamos, né, na mesma sintonia. Mas aconselho que de mim compre colírio para que veja a sua realidade, o que você precisa. Né? E aqui vai: eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Eu repreendo a quem eu amo. A repreensão é para aqueles que amam, para aqueles que Deus ama. Né? Irmãos, tem uma coisa que chamou a atenção aqui também. Uma coisa que me chamou a atenção é que Jesus não disse que vai vomitar a igreja. Né? Ele diz: eu estou a ponto de te vomitar. Ele não diz: vomitar-te-ei da minha boca. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Ou seja, não era algo definitivo. Ainda tinha como a igreja se consertar. Mas aqui estava naquele limite. Olha, se corrige logo, que eu estou me segurando e não estou resistindo. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas eu aconselho-te que você se arrependa. Ok? E aqui nós temos uma mensagem incrível, irmãos. De novo, essa igreja vai ouvir algo muito duro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, esse texto ele é tão terrível e duro para a igreja que eu escutei esse texto sendo mais usado para quem não é crente.
Irmãos, eu já participei de muito culto ao ar livre. Eu morava na Grande São Paulo, Francisco Morato, sabe? Eu já fiz muito culto ao ar livre. Os irmãos levavam um carro, paravam numa praça, com uma caixa de som a gente pregava, né? E campanhas evangelísticas, culto de missão, esse tipo de coisa assim, né? E quantas vezes eu ouvi esse texto sendo lido para quem não é crente? Jesus está te dizendo, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei e serei. Não é isso que a gente escuta? Quantas vezes a gente já ouviu esse texto sendo falado para quem não é crente? Mas ele está sendo dito para uma igreja. Por isso que ele é terrível, né? É como se Jesus falasse, olha, eu estou do lado de fora. Eu estou à porta e bato. Tem alguém aí na igreja me ouvindo? Se alguém da igreja ouvir e abrir a porta, eu entro. A descrição é de um Jesus que está fora da igreja. Por isso que esse texto é terrível para essa igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que ele estava ali na porta da igreja querendo entrar, né? E aqui nós temos duas referências. O que significa Jesus está à porta? Duas coisas. Se refere à volta de Jesus, pode se referir à volta iminente de Jesus. Eu coloquei aqui várias passagens bíblicas que falam de Jesus estar às portas, pensando na volta iminente de Jesus. Tá? Principalmente a parábola de Lucas. Jesus diz que bem-aventurado é o homem que espera a volta do seu Senhor, né? Para quando ele vier e bater a porta, logo abra a porta. Aí Jesus diz, essa pessoa vai ser vestida e vai ter lugar à mesa. Olha quantas referências com Laodiceia. Parábola de Jesus, Lucas 12, 35 a seguir. Bem-aventurado é o homem que aguarda o seu Senhor voltar, para quando ele voltar e bater a porta, ele abre a porta e esta pessoa vai ser vestida e vai cear com ele. Na carta de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou cear com ele. E antes está escrito, compre de mim vestes. Então aqui nós temos, pelo menos aqui, 5 coisas na parábola que lembra a igreja de Laodiceia. Estar vestido, bater a porta, abrir a porta, ser vestido e cear. Porque Jesus diz, estejam cingidos, e depois Jesus diz, ele será vestido. Então nós temos aqui uma ideia muito interessante, vou deixar para os irmãos lerem e compararem depois. Mas existe uma outra ideia. Uma ideia de Cantares de Salomão. Em Cantares de Salomão, está escrito que o amado, ele procura a sua amada. Na linguagem de Cantares de Salomão, o noivo, o amado, né? Ele procura a sua amada. E lá diz que ele bate na porta. E ele coloca a mão na maçaneta. E diz que a amada fala que ela se estremece, mas ela não levanta para abrir a porta. Ela demora. E quando ela abre a porta, o seu amado já tinha ido embora. Pode ser que a linguagem aqui seja uma referência a Cantares. Essa igreja de Laodiceia, Jesus estava batendo. Eis que estou à porta e bato. Nós não podemos fazer como a amada de Cantares, que demora para abrir a porta para o seu amado. Ele se perde na noite. Jesus está nos chamando, está nos convocando, está falando conosco, está insistindo conosco, com a sua igreja. E a igreja precisa responder. Nós temos aqui Jesus rogando, pedindo, eis que estou à porta e bato, ele está chamando. Nós precisamos abrir a porta para ele. Nós temos a oferta de Jesus. Isso é bonito, irmãos. Olha, que pena que a hora aqui já está dando, né? Já está acabando aqui o meu tempo aqui. Mas a proposta de Jesus, eu estou à porta e bato. Para quê? Para cear com você. E o que é cear? Aí eu coloquei aqui o texto, ele fala que os gregos tinham 3 refeições. Tinha o café da manhã, tinha a refeição lá como se fosse o nosso almoço, mas a refeição mais importante era a última, que é chamado de ceia. É a mesma palavra grega que aparece aqui. Por que ela era mais importante? Porque a última refeição, a ceia, a pessoa já tinha trabalhado e a pessoa tinha mais tempo, ela tinha um tempo mais livre. É na ceia que acontecia a refeição entre amigos. Porque o café da manhã e o almoço era mais corrido,
por causa do trabalho. Mas na ceia, você não tinha mais preocupação. Você se sentava, você degustava com calma o alimento, você conversava, você tinha tempo para ter comunhão com a pessoa com quem você ceava. Essa é a linguagem do Apocalipse 3. Jesus, ele quer entrar na vida da igreja, não apenas por entrar. Ele quer entrar na vida da igreja para ter uma comunhão íntima e pessoal, como o amigo que chega para o jantar e não tem hora para ir embora. Me lembrei agora aqui de alguns irmãos que vieram aqui em casa, né? Irmão Celso, irmã Ruth, Eurides e Givaldo, né? Quando eu fiz a cirurgia, eles vieram aqui me visitar, né? E nós ficamos bem à vontade, tivemos um tempo aqui bem gostoso, bem à vontade. É isso que Jesus quer, não é aquela refeição rápida, é aquela refeição entre amigos, que a gente pode conversar sem ter pressa alguma, né? Agora, eis que estou à porta e bato, também é convite. Irmãos, tem visões calvinistas e arminianas, tá? A minha visão, ela tende mais para o lado arminiano, tá bom, irmãos? Mas eu quero dizer o porquê que eu estou falando isso. Porque aqui tem um convite que não é forçado. Tem pessoas que entendem que o chamado de Deus é irresistível, né? Tem alguns até que oram assim, vou orar pela pessoa. Se for de salvação, Deus vai trazer. Quer dizer, se não for de salvação, está perdido, né? Mas aqui nessa igreja, e é para uma igreja, ele está fazendo um convite, ele não está escancarando a porta, arrebentando a porta e entrando. Ele está batendo e falando. Se alguém ouvir, se alguém der ouvido e abrir, a pessoa tem que abrir. A iniciativa é divina, é claro, não é a obra humana. É Deus que inicia, é Deus quem chama, é Deus que manda a carta para a Laodiceia. Jesus está batendo a porta, mas a igreja tem que abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, aí eu entro. Jesus, ele quer a resposta. Deus chama, mas nós temos que responder o chamado de Deus. Ainda que a capacitação venha do Espírito Santo, isso é verdade, mas nós podemos resistir. Ou pelo menos tem textos bíblicos que sugerem isso, né? Estevão disse para os judeus, tem alguns que falam que Deus é irresistível, né? Mas olha, em Atos 7:51, Estevão disse para os fariseus, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Sempre resistis ao Espírito Santo. Sempre resistiu ao Espírito Santo. Irmãos, tem um anglicano, tá? Não é católico, tá? Ele é anglicano, igreja anglicana inglesa. Ele pintou esse quadro aqui. Os irmãos já ouviram falar desse quadro? O nome dele é... Eu coloquei aqui em cima. Não, está embaixo o nome do autor. Olha esse quadro aqui. Eu vou diminuir aqui para os irmãos verem melhor. Esse quadro chama Jesus, a Luz do Mundo. Ele pintou 3 quadros. Tem outros um pouco diferentes, tá? É um quadro, é um pintor anglicano. E esse quadro significa... Sabe de onde ele se inspirou nesse quadro? Ele se inspirou aqui nesse texto. Ele pintou um quadro que Jesus está batendo na porta e essa porta está cheia de visgo, tem mato crescendo do lado de fora e essa porta não tem maçaneta. Diz que uma vez, numa exposição desse quadro, perguntaram para esse pintor, cadê o nome dele? William Hunt. O John Stott fala desse pintor no livro A Cruz de Cristo, tá? Mas sobre outro quadro também. Diz que perguntaram para esse pintor, o seu quadro tem um erro, tem um defeito, ele não tem maçaneta. Ele não tem maçaneta. E aí ele teria explicado, esse quadro representa o coração da pessoa. Deus bate por fora, mas a maçaneta está por dentro, a pessoa que tem que abrir. A nossa vida é assim. Ele pintou esse quadro pensando em Apocalipse 3:20. Ele pintou um quadro de uma porta, Jesus bate na porta, mas não tem maçaneta. O que Jesus pode fazer é bater na porta, mas é a pessoa que tem que abrir a porta. E aqui vou terminar com a promessa. Irmãos, hoje eu passei muito do tempo, né? Então hoje eu podia ter mais o tempo. A promessa, irmãos, a promessa, eu não sei nem o que falar dessa promessa, irmãos. Eu não sei nem o que falar dessa promessa. Eu vou até tirar daqui, irmãos. Vou até tirar daqui, a gente já volta aqui, ó.
Irmãos, essa é a maior promessa da Bíblia. Presta atenção nisso. A igreja que recebe a mais dura repreensão recebe a melhor das promessas. A igreja que recebe só uma promessa, só tem uma. Tem igreja que tem várias, né? Será a coluna do templo de Deus, de lá não sairá. Tem um monte de coisa. Tem igreja que tem 3 promessas. Mas é a promessa mais magnífica e fantástica que existe. Alguém aqui já se imaginou sentando no trono de Deus? Você já se viu sentando no trono de Deus? A linguagem, é claro que aqui é uma linguagem metafórica, irmãos, é o Apocalipse. Mas essa igreja escuta essa promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. E tem outra coisa bonita aqui, a palavra comigo, ela aparece 2 vezes. 2 vezes. Ela aparece para quem abre a porta, olha, eu cearei com ele e ele ceará comigo. É hoje, hoje. Nós estamos aqui estudando o Apocalipse, sabe o que é isso? Você abriu a porta para Jesus estar com você. Né? Assim como os outros irmãos que estão ativos na obra de Deus, buscando a Deus, nós abrimos a porta. Ele tem comunhão contigo. Eu cearei com ele, ele ceará comigo, aqui hoje. Agora, esse comigo, ele vai até a eternidade. Quem vencer vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Eu não sei como vai ser, irmãos. A maioria dos escritores diz que é apenas uma metáfora. Eu não sei se vai ter uma fila enorme de pessoas, né? E aí Deus chama assim, ó, irmã Salomé, senta aqui no trono comigo agora, no trono de Jesus. A irmã Salomé sai, aí ele fala assim, irmã Silvia, é sua vez, senta aqui no trono comigo, no trono de Jesus. Aí sai, fala, Celso, é sua vez, senta no trono aqui comigo. Eu não sei como vai ser, irmãos, mas é uma promessa que tem uma linguagem tão magnífica que é difícil até da gente imaginar. Porque a gente se imaginar presidente já é uma coisa fantástica. Imagina você ser o presidente do Brasil. Rei é mais, né? Que o presidente governa 4 anos e acabou. Né? No máximo é reeleito. Imagina falar, o Brasil um dia vai ser monarquia e você vai ser rei. Aí até morrer. Agora imagina você sentar no trono de Jesus. A igreja que recebe a mais dura repreensão. Jesus falou, eu estou fora de vocês, tem que abrir a porta. Eu estou a ponto de vomitar. É a igreja que escuta. Mas aquele que vencer vai se sentar comigo no meu trono. Irmãos, isso é lindo demais. E essa é a última promessa das cartas, né? E aí a gente chega nesse ápice, né? Eu não sei, dá vontade até de sonhar, né? Imaginar. A gente imagina tantas coisas, comer do fruto da árvore da vida, receber um maná escondido, um novo nome, né? Ter gravado, conhecer qual é o novo nome de Jesus. Tem tantas promessas que nós lemos, receber uma roupa branca, olha quanta coisa linda a gente recebe. E a coroa, né? A cereja do bolo, né? A última promessa, você recebe um novo nome, você come do maná escondido, você come da árvore da vida, recebe roupa branca e de repente Jesus te convida agora, senta comigo no meu trono, porque você venceu comigo. E nós o vencemos pelo sangue de Cristo, diz o Apocalipse. Né? Tudo bem, meus irmãos?